boa tarde. O programa Eclésia continua a acompanhar as reações à morte do Papa Francisco e a análise também ao seu pontificado. Connosco está Dom Américo Aguiar, o cardeal mais recente, criado pelo Papa Francisco, cardeal português. Pergunto-lhe, Francisco, teve o tempo suficiente para, no seu pontificado, para realizar a obra que queria para a Igreja? Humanamente, acho que não, mas cabe a Deus fazer essas avaliações e Deus entendeu desta maneira. Aliás, não haverá, porventura, momento, data mais bonita para regressar à casa do Pai que a Semana da Páscoa. É lógico que é um sentimento agridoce, de despedida de um amigo, de um familiar, de alguém que queremos muito, mas ao mesmo tempo a certeza do abraço da eternidade e da vida nova, da ressurreição, mas coloca-nos sempre nestes dois sentimentos mútuos. Quanto ao tempo, lá está, depende das avaliações, depende dos critérios, e eu gostava muito de continuarmos com o nosso querido Papa Francisco, completar o ano santo jubilar, completar o ciclo do sínodo sobre a sinodalidade. Há muitas coisas, há muitas pontas soltas a necessitar de Francisco, mas Deus providenciará. O estilo novo de ser Igreja, de alguma forma, ficará em risco quando do conclave sair outro nome para a cadeira de Pedro? Tudo fica sempre em risco quando nós partimos, seja a pessoa mais anónima, com menores responsabilidades, seja a figura mais mediática, nada está garantido. Eu acredito e quero acreditar e rezo para que, primeiro, a palavra-chave do pontificado não se perca, fraternidade, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. E depois, o azimute, o GPS, a Rosa dos Ventos, a referência, não deixe de ser nunca aquilo que nasceu em Lisboa. Todos. Isto não é um slogan, não eram palavras ocas da parte do Papa Francisco. Eu gostaria e rezarei para que o sucessor de Pedro mantenha no seu coração o eco, todos. A Igreja também tem esta herança, digamos assim, de um Papa que tocou os corações, que envolveu, que pôs o mundo a olhar para a Igreja, para Roma, para ele em concreto, mas também pelo seu estilo novo de ser. É uma responsabilidade, um património que a Igreja não pode desperdiçar? Sim, nós ao longo destes 2025 anos temos histórias e coisas para todos os gostos, boas e más. Eu estou convencido que, se olharmos para esta sequência, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, Deus providenciou muito bem a sequência das coisas. Eu costumava dizer, Francisco não podia ter vindo a seguir a João Paulo II, não podia, absolutamente. E esta sequência também nos dá essa responsabilidade de sermos herdeiros, de sermos capazes de arrumar no museu o que é de museu, mas de mantermos vivo aquilo que são as provocações, os programas, as ideias, os desafios que se mantêm, que não estão resolvidos e que da parte do Papa Francisco são muitos, mas são muitos ligados à reforma da própria Igreja, mas também àquilo que é a relação da Igreja com o mundo. Falou que não desejava que se perdesse este impulso do trabalho da sinodalidade. É um trabalho que está agora a nível das dioceses e das comunidades. Acha que pode acontecer que se perca esta velocidade de cruzeiro ou algo que ainda estava a ser difícil de implementar localmente, que possa ter aqui alguns entraves? Que se perca não, porque tendo estado eu no sínodo, a aprovação dos documentos foi de esmagadora maioria, portanto não acredito que esta maioria se desvaneça nos próximos tempos, porque sim. Agora, nós estamos numa fase que é, vamos dizer, a mais exigente e a mais difícil, que é ao nível do Sr. José e da Sra. Maria na paróquia, não sei de onde, ao nível da Diocese de Setúbal ou outra qualquer, concretizar. E esse é que é o mais difícil. Aliás, eu provoco os meus interlocutores e aceito que é o mais difícil, que é traduzir agora na realidade do terreno da minha paróquia, da minha comunidade, do meu movimento, como é que nós, à Porto, como é que pomos o guizo no gato. Portanto, eu acho que não é preciso mais reflexões sobre a sinodalidade em geral, não é preciso mais documentação oficial e oficiosa sobre não sei o quê, é este modo sinodal que o Papa nos provocou ser a normalidade da nossa vida e agora vamos concretizar. Espero que isso não se perca.
O que é que guarda daqueles dias em que conviveu com o Papa Francisco de forma muito próxima, na Jornada Mundial em Lisboa, o que guardou dessa figura, dessa personalidade? Eu tive a graça única de ter privado com o Papa naqueles anos todos de preparação. E eu guardo e sinto, ainda hoje e agora, primeiro o seu abraço, e depois o cheirinho a café permanente. E agora conto também, acho que é nestes dias de tristeza e de choro e de lágrimas, também de alegria da Páscoa da Ressurreição, o almoço com os jovens na Anunciatura, na Jornada Mundial da Juventude, em que o Papa deu a palavra aos jovens e eles fizeram perguntas e houve um que lhe perguntou, se ele já tinha provado os pastéis de nata. E ele olhou para mim com ar de condenação e disse, falaram, mas ninguém me deu. E eu mandei uma mensagem ao engenheiro Carlos Moedas, salve-me, preciso de pastéis de natas na Anunciatura para o Papa. E eles apareceram e depois sei que nesse dia e no dia seguinte o Papa provou, gostou, apreciou de modo especial os pastéis de Belém. São estas coisinhas humanas que também ajudam a traduzir o quanto humano e normal e especial era e é e continuará a ser o nosso querido Papa Francisco. Foi criado cardeal pelo Papa Francisco, sente uma responsabilidade pela escolha dele em si, de dar continuidade também ao seu estilo, aquilo que ele desejava para a Igreja? Enquanto Deus me der vida, saúde e juízo, tenho toda a consciência que tenho a obrigação moral, espiritual, de garantir que o legado de Francisco, daquilo que depende de mim, continue na Igreja e no mundo. Dom Mérico, muito obrigado por esta partilha. No programa Eclésia destacamos agora também uma entrevista que o jornalista Otávio Carmo fez ao biógrafo do Papa Francisco, que esteve recentemente entre nós, Austin Ivaraig. Otávio Carmo conversou com ele. A grande frase que ele tem usado desde o princípio do pontificado é a mundanidade espiritual, que é uma expressão que eu me lembro que a primeira vez que eu vi não compreendia muito bem, mas ele sempre o cita do final do livro de Henri de Lubac sobre a Igreja, e é quando a Igreja se utiliza, digamos, os bens da Igreja, os bens espirituais da Igreja, o Evangelho, para o bem próprio e não para o bem, digamos, do povo, não para evangelizar. E a ideologia, a rigidez, o clericalismo, são todas formas de mundanidade para ele, né? Ele, muito famosamente, fez um discurso aos cardeais antes do conclave de março de 2013, onde ele falava de uma igreja que procurava viver da sua própria luz e não à luz de Cristo. E ele fez este contraste, digamos, entre uma igreja mundana, encerrada em si mesma, e contrastava com uma igreja aberta ao Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, que evangelizava aqui às periférias, que não vivia para o bem da instituição, mas para o bem, digamos, do povo que servia. E isto talvez é uma chave para, digamos, entender a reforma do pontificado. Para o Francisco, la concretezza in italiano, não concretezza em espanhol, é ter os pés no chão, na realidade. Ele sempre diz assim, é uma frase muito dele, que as ideias se discutem, mas as situações se discernem. É dizer que Deus está presente na realidade criada. Isto não quer dizer que o Deus não está presente nas ideias abstratas, mas pelo geral. As ideias são produções humanas, digamos. E o problema é que é confundir essas duas coisas. Para Francisco é sempre importante estar aberto a
há coisa, o Espírito Santo, que está mais além das nossas ideias, nossos pensamentos. Há essa ideia de autotranscendência que é fundamental no retiro, de sair de nós mesmos em espanhol, não? Essa ideia de saída e abertura é fundamental para ele, sim. A capacidade do discernimento é fundamental aos jesuítas, é fundamental ao pontificado. Talvez seria a coisa pior compreendida também do Papa, porque eu penso assim, há pessoas que têm muito medo do relativismo, da confusão, e elas veem este ênfase do Papa sobre o discernimento talvez como uma contribuição a esta confusão. E é verdade até certo ponto, porque o discernimento requer de nós que mantenhamos uma atenção entre várias opções e ideias. E mantenhamos a intenção precisamente para encontrar a claridade sobre o que é a vontade de Deus. E Francisco faz isso, né? Ele muitas vezes ele fala das contraposições, né? Coisas que talvez precisamos de manter juntos, a intenção, para logo produzir, e essa atenção produz um novo horizonte. E este novo horizonte é o que nos abre o Espírito Santo. Isto, basicamente, para o Papa é discernimento. Mas é relevante também neste pontificado, no sentido de que para ele é muito importante, como era para Jesus, que os discípulos da Igreja, discípulos de Jesus, os cristãos, os sacerdotes, acompanhem as pessoas na sua realidade própria. É dizer, existe a verdade, existem normas, existem leis e são importantes, mas no momento de aplicá-las devemos ir para a concretez, para a realidade pessoal das pessoas e ter a capacidade de entrar na tensão das situações concretas e complexas. Isto é o que chamam, ou chamaram no documento da Aparecida dos Bispos Latino-Americanos, a conversão pastoral. A conversão pastoral é passar desde o abstracto da norma a manter a importância da norma e ao mesmo tempo ir à situação concreta das pessoas. E esta revolução ou conversão pastoral tem sido fundamental no pontificado. Eu penso, por exemplo, no Amoris Laetitia 2016, onde ele diz não basta proclamar a verdade da permanência do matrimónio. É verdade, o matrimónio devia ser permanente, mas devemos acompanhar as pessoas a poder vivê-lo numa sociedade que já não apoia. Ou Fiducia Supplicans, em dezembro de 2023, onde mantém também a ideia do matrimónio como homem e mulher para sempre. Mas isto não prevê que as pessoas que estão em situações irregulares, relações do mesmo sexo, se eles pedem pedem à Igreja receber uma benção, uma graça de Deus, a Igreja tem que dar, porque Deus dá a graça a todos. A sinodalidade é da Igreja, não é deste Papa. Este Papa tem iniciado o processo, mas o documento final foi aprovado pelos bispos de todo o mundo. É da Igreja. A ideia da Assembleia Eclesial é que depois de 3 anos de implementar a sinodalidade, a Igreja, a nível universal, esta Igreja multipolar, será capaz de partilhar os frutos desta implementação uns com os outros. E em si mesmo é um modelo, digamos, de como a Igreja pode ser no futuro. Através da sinodalidade temos criado um novo instrumento de discernimento eclesial universal, que pode ser agora utilizado e será utilizado daí no futuro. O que eu vejo neste momento é que os cardeais estão pensando, obviamente, no futuro, da possibilidade de um conclave, mas é o seu papel, tem que pensar nisso.
E estão a pensar, eu sei porque tenho falado com vários deles, estão a pensar qual é o papel da Igreja neste momento de crise mundial. E os cardeais, antes de um conclave, antes de entrar à Capela Sistina para votar, têm um encontro de 10 dias muito, muito importante, onde não falam de nomes, mas falam de que tipo de Papa precisamos para a Igreja de hoje e o mundo de hoje. E eu acho que esse diálogo que vão ter, que estão incluídos também os cardeais de mais de 80 anos, é muito importante que seja presente a voz da realidade do mundo e da periferia do sofrimento da realidade, para evitar, digamos, que se termine com um tipo de conflito ideológico entre esquerda e direita. E eu acho que a reconformação do Colégio Cardenalício de Francisco tem conseguido isso precisamente porque tu dizes, de facto, de ter não só ampliado o colégio no sentido de incluir a muitas nações que antes não eram incluídas, mas também a inclusão dos obispos de pequenos rebanhos, de minorias cristãs, que para Francisco é fundamental que a Igreja saiba viver no futuro desde uma posição de impotência relativa, né? Então, me sembra que vai ser um conclave, o que quer Francisco é um conclave de um discernimento genuíno das realidades que enfrenta a Igreja, para que os cardeais se abram a o que quer o Espírito Santo, porque ao final isto é uma eleição papal, não é a vontade de cada um, é a vontade do Espírito Santo que eles estão a procurar. No dia 13 de março de 2013, chegou à cadeira de Pedro o primeiro Papa americano na história da Igreja. Jorge Mário Bergoglio chega de Buenos Aires e assume o nome Francisco para governar a Igreja, com essa sensibilidade social que na América Latina é sempre mais presente e com o cuidado ambiental e humano do Santo de Assis. Nasceu em 1936, filho de imigrantes italianos. O pai, que também se chamava Mário, era contabilista no Caminho de Ferro, e a mãe, Regina Sivori, dedicava-se à casa e à educação dos 5 filhos. Técnico químico foi o primeiro diploma de Jorge Mário Bergoglio, ele que haveria de optar pela vocação ao sacerdócio, entrando em 1958 no noviciado da Companhia de Jesus. Ordenado padre em 1969, estuda em Espanha, é professor de teologia na Argentina e em 1973 nomeado provincial dos jesuítas naquele país. Em 1992, João Paulo II nomeou o bispo titular de Auca e auxiliar de Buenos Aires. 6 anos mais tarde, torna-se arcebispo primaz da Argentina e é criado cardeal por João Paulo II em 2001. Na ocasião, convidou os fiéis a não viajarem a Roma para festejar a púrpura, mas a destinar aos pobres o dinheiro dessa viagem. O novo Papa, que surge na varanda vaticana, conhece bem o povo e tem uma predileção pelas periferias pobres da capital argentina. O meu povo é pobre e eu sou um deles, disse várias vezes para explicar a ousadia do novo Papa teimar em abdicar dos aposentos pontifícios e preferir um quarto na residência Santa Marta. Francisco desperta de imediato a atenção do mundo. O novo Papa fala com clareza, é direto, todos o entendem e aborda temas que tocam a vida real e concreta das mulheres e dos homens do nosso tempo. Mas Francisco quer que as palavras correspondam a gestos e atitudes, quer abrir as portas da Igreja, ir ao encontro, sugere aos padres o necessário cheiro à ovelha porque isso significa que estão com o rebanho. Lembra que no mundo do descartável também há seres humanos nessa categoria e que a riqueza nunca esteve tão mal distribuída.
É isso que o leva a Lampedusa, onde as praias se enchem de imigrantes desesperados para tocar a Europa da segurança e das oportunidades. Lembra que são seres humanos em busca de dignidade. Aos seus próximos, os cardeais, pede que evitem olhar a Igreja como uma corte e, acima de tudo, se distanciem dos comportamentos da burocracia, das intrigas, críticas, fações, favoritismos e preferências. Francisco está consciente que, para além de Bispo de Roma, é Papa da Igreja e essa habita as geografias e as culturas do mundo. Por isso, vai ao encontro das circunstâncias de vida que a caracterizam e encontra-se no Sri Lanka, em Sarajevo, na Bolívia ou em Cuba, nos Estados Unidos, até mesmo na República Centro-Africana, onde em 2015, Jubileu Extraordinário da Misericórdia pelos 50 anos do Concílio Vaticano II, abre a modesta Porta Santa da Catedral de Bangui, antes de o fazer na mais sumptuosa da Basílica de São Pedro. Em 2017, centenário das aparições em Fátima, Francisco canoniza na Cova da Iria as duas crianças pastores que viram a Senhora de Branco naquele mesmo lugar. O seu é um pontificado que aposta nos laços e nas pontes. O diálogo é a via para a paz e o acesso ao futuro. É isso que o leva a Abu Dhabi a encontrar-se com o grão-imã de Al-Azhar, Hamad Al-Taib, e juntos assinaram o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Um gesto a 800 anos de distância do encontro de São Francisco com o sultão do Egito, Malek Al-Kamel, em plena Quinta Cruzada. No mundo confinado pelo medo pandémico, fica na memória um Papa sozinho que na praça vazia nos recorda estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo todos chamados a remar juntos. E uma das heranças do pontificado de Francisco é o estilo novo de ser igreja, a que todos foram interpelados pelo sínodo sobre a sinodalidade. Uma igreja de portas abertas, onde o caminho se faz lado a lado, sem mecanismos de poder nem clericalismo, que retire o lugar que cabe a cada batizado. Foi por isso que ainda hoje ecoa o significado do todos, 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 gritado em Lisboa numa Jornada Mundial da Juventude memorável. Há espaço para todos e em Fátima, Francisco lembrou que a capelinha é uma bela imagem da igreja. Ali não há portas e está uma mãe de braços abertos. Francisco não é apenas uma interpelação à igreja, é, neste mundo polarizado e em guerra aos pedaços, um testemunho de sensatez que interpela a humanidade a não abdicar de tudo o que a define. A fraternidade humana, a amizade social, o cuidado da casa comum, a alegria do Evangelho. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. E é assim que chegamos ao final deste nosso programa. Recordo que na agência Eclésia continuaremos a par e passo a acompanhar toda a atualidade e tudo o que for surgindo em torno da morte do Papa Francisco e também da forma como a Igreja se organiza por estes dias. Tenham uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.